Tinham 8 espíritos na sala me esperando. Quando eu falo espíritos, não é bolinha de gás, não é fantasminha do além, não é alma penada. 8 pessoas, 8 homens vestidos de branco, como se fosse um grupo de médicos. E aí 2 deles se destacaram. Havia uma energia no ar maravilhosa que não te deixa dúvida de que vem do bem e da luz. Não há dúvida. Quando eu toquei, ele telepaticamente falou comigo. Já estava na hora de nós 2 conhecermos. Eu falei, como? Nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira, cara. E apenas você nunca viu a gente. Já está na hora de fazermos um contato. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viário e mais uma vez com o meu parceiro Fernando Drummond começamos mais um episódio do Arquivo Estranho. Eu quero dizer rapidamente para vocês que quando eu decido junto com o Drummond montar esse canal, eu tinha uma ideia fixa e falava isso para nossa comunidade, inclusive falei para o Drummond várias vezes, e a minha ideia fixa era, eu preciso trazer no estúdio Wagner Borges, e hoje nós estamos aqui, eu quero apertar a mão do Wagner para agradecer, porque é uma honra e uma satisfação muito grande estar recebendo hoje o Wagner aqui. Wagner, antes de qualquer coisa, porque muita gente te conhece, então eu não preciso tratar de apresentações, porque tu dispensa comentários, e eu acho isso perfeito. Mas sempre que se ouve falar em Wagner Borges, vem uma miríade de assuntos, mas 3 temas estão sempre presentes. Saída do corpo, chakras e uma abordagem universalista das espiritualidades. Eu quero partir de cara para a saída do corpo com uma questão. A tua primeira experiência fora do corpo, como é que foi? Vamos legal. Para contextualizar, eu sou aqui do Rio, né? Nasci aqui. Quando eu tinha 28 anos, mudei para São Paulo. Tô lá há 34, eu tô com 62 anos. E aqui no Rio de Janeiro, morando na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Eu morei em vários lugares, morei no centro da cidade, morei em Niterói e cresci, passei a adolescência toda em Duque de Caxias. E ali, uma família normal, pai, mãe, 2 irmãos e minha avó que morava junto. Adolescente normal, escutando Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, o rock da década de 70, principalmente o progressivo, que eu sou apaixonado, trabalhando ali no bairro da Lapa, perto do centro, no escritório, e fazendo o 2º grau à noite, um jovem namorando, indo à praia, jogando futebol, indo assistir jogos do Botafogo no Maracanã. Uma noite, no mês de abril de 1977, eu tinha 15 para 16 anos, eu deitei para dormir normalmente. Não tinha nenhum pendor para qualquer tema espiritual, nem sabia de nada disso. Deitei e dormi. Iria acordar às 5h30 da manhã para sair para trabalhar. Quando eu vou despertando, eu tomei o maior susto da minha vida até aquele momento. Eu estava no ar, sobre a Baía de Guanabara, bem alto, como se fosse um ser espiritual, incorpóreo, somente a minha consciência. Olhava para baixo, eu via Enseada de Botafogo, Praia do Flamengo e o Pão de Açúcar logo em frente, e lá atrás a Urca. Eu, num ponto de vista alto, totalmente consciente, não é um sonho e não é um estado de vigília, é um estado mais avançado de consciência. E eu pensei, não é possível, eu estou dormindo, mas eu estou acordado. Como que isso é possível? Se eu sei que eu estou dormindo, eu estou totalmente lúcido. Aliás, cadê o meu corpo e cadê o quarto e a cama? Quer dizer, eu não tinha dúvida de que estava ocorrendo algo, mas eu não tinha nenhuma explicação. Só que a sensação de liberdade era tão arrebatadora, tão grande, eu não sentia gravidade, eu não sentia que eu tinha um peso, uma forma. Eu era só pensamento, só consciência. E aí a sensação era tão arrebatadora que eu me deixei levar no ar, vamos chamar assim, parava novamente e pensava, que coisa diferente é essa? Eu estou dormindo, mas eu estou acordado, sei que meu corpo está na cama, mas cadê a cama? Cadê meu... E que coisa estranha. E subia da Baía de Guanabara ondas de energia do mar. Eu sentia aquilo me atravessar. Eu nunca tinha me sentido tão vivo, tão lúcido na minha vida. Alguém que não teve uma experiência dessa vai te dizer que é sonho, que é um estado alterado. Não é. Eu estava mais lúcido do que eu estou aqui agora. De repente, eu tive uma sensação de queda, tipo me despencando no ar, sensação de uma queda, e em fração de segundo me senti encaixando no meu corpo humano, deitado na cama com aquele solavanco. Abri os olhos em frações de segundo. Eu não tinha dúvida do que tinha acontecido, mas não tinha explicação. Isto começou a acontecer aleatoriamente 3 vezes por semana.
Eu deitava para dormir e apagava. Mas nesse primeiro, desculpa te interromper, nesse primeiro você não achou que estava ficando louco? Não achei, porque é o seguinte, a sensação de lucidez que eu tinha era maior do que o que eu tenho aqui. Então eu estava plenamente consciente dos meus pensamentos, eu era eu mesmo, melhorado em relação a aqui. Por isso não havia aquela sensação de surto, psicose, nada disso. Eu estava muito sereno, tranquilo e lúcido. Quando eu caí, encaixei no corpo, eu abri os olhos. Com esta lucidez ainda, eu não tinha dúvida do que tinha acontecido, mas não tinha explicação. Quando começa essas 3 vezes por semana, tu ainda não tem controle disso? Sem controle, total. Totalmente aleatória. E aí eu deitava e quando eu acordava estava sempre de um ponto de vista muito alto. Aqui no Rio de Janeiro eu via o Cristo Redentor, às vezes eu via a Floresta Tijuca, porque crescendo no Rio eu conhecia tudo. Às vezes eu me via alto, via o oceano, mas sempre aquela sensação ali e uma sensação de queda e logo a seguir um encaixe no corpo e aquela repercussão. Esse encaixe no corpo que você fala é mais ou menos quando a gente é acordado no solavanco? Não, ali é o cochilo, quando você está entre a vigília e o sono, que é um estado alterado, o campo energético ele faz isso aqui, ele dá uma deslocada. E aí quando dá deslocada, você tem uma sensação de movimento, você tenta se segurar, você está no estado alterado cochilando. E aí você dá o solavanco, como se você estivesse escorregando ou caindo no início do sono. A minha avó, que era católica de 80 anos, e é claro, não tinha conhecimento espiritual para me orientar, ela via eu tendo esse tranco no início do sono e falava assim para mim, eu sei por que você está tendo esse tranco, porque você está crescendo. E na verdade eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Mas era a cultura da época, né? Os mitos da época. Eu ouvi isso muito. Então, e aí isso começou a acontecer aleatoriamente a ponto de eu ir deitar torcendo para que aquilo acontecesse, que a sensação era maravilhosa e arrebatadora, a liberdade daquilo, o nível de consciência que eu experimentava era algo totalmente fora do parâmetro daqui. Quando os meses se passaram, eu estava na Avenida Rio Branco, aqui no centro do Rio, tinha uma revista na década de 70, que era a única que abordava esses temas, era a revista Planeta. E aí tinha uma estampada assim, a capa, numa banca da Avenida Rio Branco, Viagem Astral, a arte de sair do corpo. Quando eu bati o olho naquilo, eu fiquei louco. Comprei a revista e li a matéria ali mesmo na banca. Era um autor em inglês, que a revista tinha traduzido o artigo para cá, que falava de uma capacidade latente chamada projeção astral, por corruptela popular Viagem Astral, e citava que desde a antiguidade, nas iniciações do Antigo Egito, da Velha Grécia, ou os iogues da Velha Índia, ou os mestres taoístas antigos, que dentre as capacidades que eles desenvolviam nos templos internamente, havia uma em que a consciência ou espírito se desprendia temporariamente para fora da matéria e que isso era uma habilidade desenvolvida por iniciação ou avanço ou disciplina espiritual. Quando eu li aquilo, falei, meu Deus, eu não estou louco, tem outros e que historicamente estão registrados dentro de contextos espirituais internos. Isso que está acontecendo comigo é exatamente o que o cara está descrevendo na matéria, porque quando você experimenta algo e vê alguém falando daquilo, ou um autor que escreveu, você sabe que é verdade porque você já sentiu. Você sabe que o cara está falando a verdade, porque você sentiu aquilo. Alguém que não experimentou algo assim vai duvidar, é natural, mas você sentiu, fala, isso aqui eu sei que está valendo, porque eu já senti exatamente igual. O que varia é a maneira como cada um explica a sensação, mas a sensação você reconhece que você já passou por ela. E aí então havia no boxezinho da revista uma bibliografia dos livros que falariam desse tipo de tema. Veja, era a década de 70. Não tinha informação, cara, não tinha internet, não tinha livro. E eu estava vendo agora de frente que o que eu estava experimentando e que eu não tinha dúvida, mas não tinha explicação, tinha uma explicação dentro dos chamados meios espirituais pela matéria. Havia, vocês vão gostar muito dessa história, porque ela é bem carioca. Havia no box da revista o endereço de 2 livrarias no centro do Rio que venderiam esse tipo de literatura. Elas eram específicas. E naquela época eu me lembro bem, entrava numa livraria e perguntava assim, tem alguma coisa aí de vida após a morte, viagem astral? O vendedor me olhava como se eu fosse um ET, cara, e falava assim, lá atrás, lá atrás. Aí eu ia, estava olhando a sessão. Quando eu olhava para trás, todo mundo na livraria me olhando como se eu fosse um ET. Então não havia a expansão de informação que tem hoje. As 2 livrarias eram no mesmo endereço, Rua Gonçalves Dias, número 75, sobre loja. Ela livraria Psique
e a livraria Francisco Laici. Fui lá, na sobreloja, numa ponta e na outra. Fui na livraria Psique. Me atende lá um rapaz chamado Pedro, moreno, 35 anos, era o gerente da loja. E eu falei, acabei de ler essa matéria, está indicando esses livros aqui e eu gostaria de comprar, porque isso que está indicado aqui acontece comigo. Eu gostaria de comprar 1 ou 2 desses livros para eu estudar. O cara me olhou de cima a baixo e falou assim, por que você quer mexer com isso? Porque acontece comigo. Cara, você só tem 15 anos, você é um jovem, você não deve mexer com essas coisas. Esse tipo de capacidade é só para médios desenvolvidos ou iniciados em algum trabalho esotérico. Não mexa com isso, que isso é perigoso. E eu, então, não sabia nada disso, que aqui haviam mitos de supostos perigos na saída do corpo. Falei para ele, puxa, que bom que você me avisou, então. Você, para estar me avisando assim, você já deve ter tido várias saídas do corpo e detectou perigo, você pode me alertar, né? O cara falou, nunca tive uma. E aí eu fiquei danado com ele. Se você nunca teve uma, como é que você quer dar palpite na minha e tentar explicar o que você não está vivendo? Eu li em livros que isso é perigoso. O cara me irritou, porque ele não sabia do que eu estava vivendo, já estava querendo me bloquear e me sugeriu ir num templo espiritualista no bairro do Meia. E eu perguntei, lá tem saídas do corpo, que é o que eu estou precisando entender? Não tem, nós não mexemos com isso. Eu falei, então não vou. Saí dali, fui direto para o concorrente, na ponta do corredor, que era a livraria Francisco Laici. Chegou lá, eram 2 ucranianos já senhores, que tinham vivido na Espanha, fugindo da época do comunismo no leste europeu, montaram uma distribuidora de livros e vieram para o Brasil e fundaram a livraria Francisco Laici. Era o Francisco e o Jacinto. O Jacinto, um homem alto, ucraniano, na porta da livraria. Eu cheguei e falei, moço, o senhor tem esses livros que estão indicados aqui na matéria? Porque eu fui ali na outra livraria e o cara não quis me vender. O senhor tem? Ele olhou e falou assim, você é muito jovem para mexer com isso. Eu fiquei mais irritado do que eu já estava, porque não estava encontrando o que eu estava buscando. Isso é só para iniciados de alguma fraternidade esotérica num grau elevadíssimo. Eu tenho o livro aqui e não vou te vender. E puxou um panfleto de uma ordem esotérica que ele frequentava, falou, vai lá. Eu falei, lá tem saída do corpo? Não, não mexemos com isso. Eu falei, então vamos fazer o que lá? Eles eram judeus ucranianos. O irmão mais velho, Francisco, escutou o Jacinto falando comigo, veio e falou assim, Jacinto, não estou entendendo, cliente quer comprar, você não vende? Claro que nós temos esses livros e outros, meu rapaz. Me levou então para o interior da livraria, tinha uma gôndola cheia de livros de teosofia, ocultismo, yoga, umbanda, espiritismo, a literatura na temática espiritual em geral. E tinha no finalzinho da gôndola um dos livros indicados na matéria, que era o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, do Hillward Carrington e do Sylvan Muddon, que eram autores americanos que haviam publicado o livro em 1929. E a Pensamento editou no Brasil. Comprei o livro, levei para casa, virei a noite lendo. O cara descrevia exatamente as coisas que estavam acontecendo comigo, por isso eu sabia que era autêntico. E aí o que eu descobri? O nome daquilo era Projeção Astral, nos meios espiritualistas, ou Viagem Astral, por corruptela popular. Era uma capacidade que às vezes acontecia espontaneamente. Isso foi me dando segurança, porque quando você não sabe o que está rolando, pinta o medo do desconhecido. Quando você entende, o conhecimento te deixa tranquilo. E ao mesmo tempo, na época eu não sabia. Depois eu vim a reconhecer. Algo dentro de mim reconhecia aquilo. De alguma forma que não era intelectual, era algo como se eu tivesse preparado para aquilo. Resultado, virei cliente da livraria Francisco Laici. Comprei muitos livros lá, depois eles mudaram para a Praça Olavo Bilac 28, sobre loja, eu tenho uma memória muito boa, que era ali no Mercado das Flores. E eu, morando já em São Paulo, vinha ao Rio e ia lá conversar com o Jacinto e o Francisco, que comprava livros importados da Espanha. Depois eles mudaram para a Argentina, acredito que hoje estejam desencarnados, né? Já eram senhores na época. E foi aí que eu comecei a pesquisar o tema e comecei a ler de tudo. E eu tinha uma coisa boa, que eu tinha a mente muito aberta. Então eu estudava de tudo, teosofia, espiritismo, ocultismo, umbanda. Eu já nasci com essa cabeça aberta. E aí o que eu notei, que é importante assinalar? Haviam abordagens sobre saídas do corpo dentro das literaturas do meio espiritual. Mas o que eu observei claramente? Cada autor, dentro de uma área, tentava revestir a saída do corpo com os valores daquela área. Uhum. Então, por exemplo, pegava o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é um livraço. Capítulo 8 chama-se Emancipação da Alma.
que trata das experiências fora do corpo, pela visão espírita. O Livro dos Espíritos é 1857. E esse capítulo 8 é a partir da pergunta 400. O Kardec pergunta aos espíritos acoplados em médios: o que acontece quando a pessoa dorme? O que eles falam? O espírito se desprende, vai à pátria original, está ligado por um laço fluídico que sempre vai trazê-lo de volta. Só que o enfoque era espírita. Pegava um livro de ocultismo, tinha lá um capítulo de projeção astral. O enfoque era esotérico, diferente do enfoque espírita. Pegava um livro de teosofia, tinha um capítulo, o enfoque era teosófico. Eu não estava atrás de doutrina, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Como eu pegava o capítulo de um livro espírita, o capítulo ocultista, o capítulo teosófico, eu juntava fazendo uma literatura específica de projeção, porque não tinham livros Mas nunca tentaram específicos. te doutrinar em alguma Não, tentaram. A essa altura, eu comecei a ir em grupos espirituais do Rio, porque eu achei, na minha inocência de adolescente, que nesses grupos eu seria compreendido e encontraria gente igual, que também teria tais experiências. Eu tinha 15 anos, comecei Garoto, né? a ir a tudo que era grupo do Rio de Janeiro, Centro Espírita, grupo de Umbanda, grupo teosófico que era ali na Praça Tiradentes, grupos ocultistas que permitiam novos membros tentar entrar, e aí eu tive uma grande decepção. Cada lugar que eu chegava e esperava encontrar outros relatos daquilo e esperava entendimento, quando eu abria a boca e falava da saída do corpo, resultado: isso é perigoso, rapaz. Nós não mexemos com isso aqui. Você precisa primeiro se doutrinar, se evangelizar ou estudar. Nosso mestre variava de grupo para grupo. E ninguém queria falar daquilo e todo mundo achava que era perigoso. E aí eu escutava mitos. Você pode sair do corpo, ver uma entidade entrar no teu corpo, você não volta. Isso é mito total. Você pode morrer fazendo viagem astral, isso pode te matar. Vocês vão gostar do que eu vou falar agora. As pessoas que disseram que eu ia morrer, morreram e eu não, ao longo do tempo. Então, se saída do corpo matasse, eu estaria morto há muito tempo. E outra coisa, se saída do corpo matasse, não existiria literatura sobre saída do corpo. O autor teria morrido e não teria voltado para escrever. Mas as pessoas caíam nesse tipo de mito pela falta de informação, poucos livros falando do tema, ninguém vinha a público falar dessas coisas, então havia um zum de fundo. Clarividência, tudo bem. Mediunidade, tudo bem. Chakras, tudo bem. Viagem astral, toma cuidado. Isso era assim naquela ocasião. Com o tempo foi mudando, mas ainda pode ter alguém ainda preso dentro da teia do medo porque não aprofundou o tema. De lá para cá, a literatura de saída do corpo aumentou consideravelmente. Muita gente hoje na internet falando, em podcast, Instagram e daí por diante. Então hoje o tema é abordado, por exemplo, estamos aqui batendo um papo em aberto no YouTube, milhares de pessoas assistindo e que tem interesse também em cima do tema. Como você vai ter gente cética que não acredita em nada disso, vai ter o outro que ainda está preso ao medo. O público em aberto, você tem, cada pessoa tem seu universo. Mas, ao colocar em público esse tipo de coisa, milhares vão reconhecer que já sentiram a mesma coisa. Então, por isso é importante vocês estarem conversando comigo sobre isso, trazerem outras pessoas de outros temas e abrir. Mas abrir não para doutrinar o mundo com isso, mas para expor isso, porque outros vão identificar. E identificando, vão ficar mais tranquilos, não vão cair naquela teia do medo para ser manipulado por um grupo ou alguma doutrina, seja lá qual for. E ao mesmo tempo, como eu lia de tudo, eu fui ganhando um conhecimento geral. Então eu conheci agora a área espírita, a área teosófica, a Umbanda. Na época, na Umbanda, também não tinha tanta literatura fora dos parâmetros da Umbanda. Tinha um autor que eu encontrei em 1978, W. da Mata e Silva, que era da Umbanda Esotérica. Tinha um livro chamado Umbanda e o Poder da Mediunidade, um pioneiro, um cara muito bom. E ele tinha um capítulo no livro que narrava uma saída do corpo com um Exu no umbral. Então, eu vivia pegando pedaços de relatos de outros e tentando acoplar. Aí o que eu fazia? Eu observava por acerto e erro se aquilo que eu estava lendo ia ao encontro da experiência que eu estava tendo ou não. E aí eu fui fazendo vários testes. Então, por exemplo, determinado autor falava assim: deite com a consciência tranquila, pensamentos elevados, emoções serenas, pensa que o universo é muito maior do que o umbigo do teu ego, imagina que você é um ser de luz que vai deixar o seu corpo na cama e vai fluir, porque essa é a sua natureza real. Trabalhe isso com responsabilidade, amor e luz e deite pensando que seres de luz podem te ajudar. Eu fazia isso. Notava que quando eu conseguia fazer isso depois do dia agitado,
eu tinha um melhor resultado naquelas experiências que ainda eram aleatórias. Mas outras coisas não batiam. A própria experiência me orientava. Então, por exemplo, determinado autor falava assim: você quer ter uma saída do corpo? Durma vestido de branco. Eu era um jovem no calor do Rio que dormia de cueca, cara. E a saída do corpo acontecia, eu não precisava vestir roupa branca. Então aquilo não batia para mim. Mas é claro que o autor estava dentro do parâmetro doutrinário da doutrina dele, que todo mundo vestia branco. Só que na saída do corpo isso não batia. Eu dormia de cueca, eu era a prova de que isso não batia. Para piorar, determinado autor falava assim: quer sair do corpo e ir para um plano espiritual elevado? Fique 3 dias sem fazer sexo. Eu tinha uma namoradinha, que tinha atividade sexual normal, de um adolescente, normal no Rio. E aí eu fiquei 3 dias sem fazer sexo, sem namorar. Não tive nenhuma saída do corpo nos 3 dias, ainda fiquei nervoso, cara. Então aquilo não funcionava para mim da forma que estavam passando. Então o que eu detectei? Cada autor tinha um jeito e tentava revestir o jeito da sua doutrina dentro daquilo. Eu não tinha doutrina. Comecei livre, então a minha visão era livre. Então isso me deu uma abertura universalista, porque eu podia comparar tudo que estavam falando daquilo e ter a experiência para testar se aquilo funcionava ou não. E nessa altura, eu já com 16 anos, eu fui amadurecendo enquanto jovem, mas já com esse tipo de conteúdo na cabeça, muito jovem. Então, isso ainda era aleatório. Ainda era aleatório. Aí eu comecei a aprofundar um pouco mais os livros que eu estava tendo, já iam saindo outras obras, e eu sempre à procura de alguém que pudesse conversar sobre aquilo. Um adolescente, tu era um adolescente com muitos ou poucos amigos? Muitos amigos, sempre fui bem... Tu falava pra todo mundo isso? Não, aí é que tá, olha só. Eu, como adolescente, naturalmente, jogava no time de futebol do bairro, curtia rock com meus amigos. Tinha um grupo sempre fui muito comunicativo, sempre tive muitos amigos. Vocês vão brincar com o que eu vou falar. Eu era normal. Sim. Eu ainda sou normal. E aí, eu dei muita sorte, que à medida que esse tipo de experiência foi rolando, eu ia crescendo enquanto ser humano jovem normal. Isso me ajudou a encaixar uma naturalidade, para não ficar imaginando que eu seria especial, diferente dos outros, ou nem virar guru com os anos. Eu gosto de ser muito como eu sou, adoro rock, mas adoro futebol. Não, aí eu não... Inicialmente eu não falei para ninguém. Veja, e em casa, meu pai era materialista, minha mãe era evangélica, meus 2 irmãos cristãos. Eu não tinha com quem conversar, e vó católica. O engraçado, a vó católica e a mãe evangélica brigavam com a Bíblia na mão por motivo ideológico. Eu não acreditava, ela se odiava em nome de Jesus, porque uma era católica e outra era evangélica. E antes que alguém fale que eu estou falando mal, eu estou contando a história da minha família. Né? E meu pai materialista não queria papo sobre isso. E a minha mãe e minha avó nunca concordavam com nada, por motivo ideológico. No meu caso, elas abriram uma exceção. Era a única coisa que elas concordavam. O garoto está endemoniado. E eu não tinha com quem conversar, né? Então já notei que eu não podia falar aquilo em público. Na escola... E quando falavam, te mandavam... Exatamente. Aí... tinha um grande amigo meu, eu contei pra ele. E ele falou assim: Wagner do céu, não mexe com isso. Essas coisas de bruxaria, cara. Você é um cara tão legal aqui do bairro, foi se meter com macumbaria. Que é isso que o ignorante fala quando não tem o conhecimento daquilo. E ele ainda fazia assim: Deus me livre, né? Eu gosto tanto de você, não mexe com isso não, que eu não quero que você morra endemoniado. Meu Deus. Imagina. E aí, um dia, ele contou para outros amigos meus o que eu tinha contado para ele em off. Amigão. Um belo dia no colégio, meus amigos todos adolescentes, e eu tinha 16 anos já, meus amigos tinham 18, 19, porque na época eles repetiam de ano. Então eu tinha amigos 3, 4 anos mais velhos do que eu. Juntou aquela rodinha de amigos para tentar me sacanear. E eu era muito sacana, muito brincalhão, crescendo aqui no Rio, até cultural, você cresce, põe um apelido em um, brinca com outro. Fizeram uma rodinha em volta, falaram assim: quer dizer que você sai do corpo, né, cara? Ele contou para nós. Que droga que você tá usando? Qual é o baseado que você tá usando? Eu falei: não tô usando baseado nenhum. Mas isso é coisa de maluco ou de cara que usa droga. Aliás, nós vamos te dar um conselho. Se você sair do corpo, nós vamos esconder teu corpo. Você vai voltar, não vai achar o corpo, como é que você vai entrar? A turma toda tentando me sacanear. Olha que saída genial que eu arranjei, que eu era mais sacana do que eles. Esperei todo mundo parar de rir e falei assim: olha, sugiro que se eu sair do corpo, não esconda o meu corpo, porque eu vou voltar, não vou achar o meu corpo, vou entrar no corpo de vocês por trás. E foi o que eu consegui arranjar para ninguém ficar sacaneando
fazendo, o que a essa altura já era uma coisa de alma para mim. Eu descobri que eu tinha que ser pior do que eles, e aí eles descobriram que se falasse algo assim, a invertida seria muito grande. Aí, com o tempo, entre esses vários amigos, vários começaram a chegar e me contar coisas. E uma das coisas que eu vou mencionar aqui, eu sempre conto isso, em todo podcast que eu vou, eu experimentava um sintoma que apavora muitas pessoas. Eu acordava de madrugada sem conseguir me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia, e tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Totalmente paralisado, como se um campo de força invisível me travasse. Quando eu recuperava o movimento, eu estava com uma taquicardia assim, ó. Ai, meu Deus, ainda bem que eu consegui me mexer. E essa taquicardia é por causa da adrenalina, que sobe quando você está com medo. Você está com o metabolismo baixo durante o sono. Ondas cerebrais baixas. Se acorda no estado alterado, bate o medo. E aí o medo acelera o metabolismo e você... No segundo você faz isso. É claro, minha mãe dizia que eu era o diabo me agarrando durante o sono. E que eu acordava com o coração acelerado, era o diabo. Não, isso é adrenalina. Mas na época eu não sabia nada disso. Ainda era um jovem tendo aquilo de forma espontânea. E aí eu descobri que se eu ficasse quieto, não tentasse me mexer, aceitasse a paralisia, eu me sentia desprendendo do meu corpo humano, e aí ao invés de eu acordar lá longe, sem saber como tinha acontecido, eu ia para fora do corpo e via meu corpo deitado na cama com eu fora. Quer dizer, a saída do corpo foi ganhando outra conotação, que agora não era eu deitar aqui e apagar, ter uma experiência inconsciente e acordar lá. Eu agora estava tendo ela, o que eu notei? A paralisia me ajudava a me soltar. Quer dizer, não é que a paralisia causava aquilo, mas eu aproveitava a situação e eu comecei a me acostumar com aquilo e comecei a torcer para a paralisia acontecer. Quer dizer, o que todo mundo tem medo, eu torcia para acontecer, porque eu usava como ferramenta para... Aí, lentamente, eu comecei a orientar o processo, gerenciar, porque enquanto antes era aleatório. Aí, com o tempo, chegava um... E antes também te levava para qualquer lugar. Era aleatório, e agora eu estava podendo, de alguma forma, observar o entorno. E outra, eu não tinha dúvida alguma do que acontecia. E a essa altura, esses meus amigos que tentavam me sacanear, chegava um aqui, Wagner, eu posso te falar uma coisa? Não conta para ninguém. Eu acordo paralisado, não consigo me mexer. Eu vou morrer. E outra, não conta para ninguém, eu tenho até medo de dormir. Eu falava assim, você não disse que eu era maluco? E aí agora, tá macumbado também? E aí eu orientava a pessoa, passava um tempo, chegava outro. Wagner, eu acordo, não consigo me mexer, e o outro amigo disse que você orientou ele, parou tudo. E aí começou, entre os meus amigos, fazer um círculo em volta para ficar me perguntando coisa. Eu tinha 17 anos já. O que eu descobri? Tinha facilidade de falar daquilo. E como não havia ninguém que eu conhecesse que falava com aquilo, eles juntavam em volta e começaram a ficar curiosos. Eu comecei a emprestar um livro para um, para outro, e eles começaram a me olhar de uma forma diferente, porque o conteúdo que eu estava passando não era comum, né? E além da paralisia, havia uma sensação de dilatação, porque se acorda no estado alterado, tua aura dilata. Assim como alguém que passa energia com as mãos, um curador, sente a aura das mãos crescer. Você está dando um passo ao reiki, a pessoa fala, parece que minhas mãos ficaram grandes. Não é isso. O fluxo da energia passando dilata a aura das mãos. E aí dá uma sensação de estufamento. Você deitado, a aura inteira dilata, como se você estivesse num colchão de ar que lentamente fosse inflando, ou como se você fosse um bolo fermentando no forno, a sensação que é o quê? O teu campo energético se expandindo. Então eu acordava paralisado, logo depois tinha a sensação de expansão e flutuava sobre o corpo. Vários amigos meus me narravam esses dois sintomas. Depois experimentei aquela sensação de queda, você está cochilando várias vezes. E também ondas de energia que iam e voltavam dentro do corpo. Eu, muito jovem, sem conhecer ninguém. E os livros que eu estava lendo, não tinha tudo a que eu sentia. E em que momento tu, fora do corpo, começa a encontrar outros? Isso, aí é que tá. Quando eu entrei para 17 anos, ocorreu a experiência que deu a grande guinada para mim gerenciar essas experiências que eram muito aleatórias. Também porque eu era jovem, eu não tinha ainda a maturidade para poder organizar o conjunto de informação. Mas já era muito o que eu estava estudando em relação ao que a maioria não sabia. Porque ninguém falava daquilo em aberto. Uma noite, eu estou deitado na cama beliche, baixo,
meu irmão do meio, evangélico, deitado na beliche de cima, minha avó católica deitada do outro lado do quarto, roncando. No outro quarto, meu pai e minha mãe dormindo e meu irmão caçula dormindo no sofá. Por que eu estou contando isso? Foi aí que essas experiências aconteceram. Eu não estava na pirâmide do Egito, nem no Himalaia, estava na Baixada Fluminense. Aí me chega alguém e fala, isso é só para mestre lá do Himalaia. Então, caramba, eu estava na Baixada Fluminense, cara, não estava em templo nenhum. E aí eu estava virado para a parede, acordei virado, resolvi mudar de posição. Quando eu girei para mudar de posição, o meu corpo espiritual saiu rolando, o corpo humano continuou na mesma posição. Eu rodei para fora. Parei no meio do quarto, já à altura da cama beliche do meu irmão em cima, olho para baixo, minha avó roncando e meu irmão dormindo em cima. E eu totalmente 1,5 metro no ar, consciente. Atravessei a porta para a cozinha. Quando eu entro na sala, o maior susto da minha vida até aquele momento de 17 anos. Tinham 8 espíritos na sala me esperando. Quando eu falo espíritos, não é bolinha de gás, não é fantasminha do além, não é alma penada. 8 pessoas, 8 homens vestidos de branco, como se fosse um grupo de médicos. Saiu do corpo porque eles te puxaram? Não, a saída foi natural. Eu ainda não tinha visto a eles, né? E eles estavam flutuando também? 8 homens no ar na minha frente, outra, forma humana, mas eu vi através deles. Claramente não eram pessoas daqui, mas não era fantasma. A minha grande surpresa é que eles eram pessoas, cara. Isso foi a grande tirada, porque todo mundo falava do mundo espiritual como algo sobrenatural, e eu estava vendo que espírito era pessoa que viveu aqui e desencarnou na minha frente. E outra, eu não tinha doutrina nenhuma. E aí 2 deles se destacaram, havia uma energia no ar maravilhosa, que não te deixa dúvida de que vem do bem e da luz, não há dúvida. Um rapaz negro de uns 30 anos, bem simpático, risonho, e um homem de uns 50 de bigodinho branco. Esse homem chegou, estendeu a mão, ó, no ar, e eu, para minha surpresa, eu estendi a mão e pegou a mão. Peguei, o contato que tinha era como aqui, porque nós estávamos no plano espiritual, mas a configuração era humanoide. Não era aquela coisa, ai meu Deus, é a mão de um fantasma, não tinha isso, era a mão de uma pessoa. Quando eu toquei, ele telepaticamente falou comigo. Já estava na hora de nós 2 conhecermos. Eu falei, como? Nós estamos acompanhando suas saídas do corpo desde a primeira, cara. E apenas você nunca viu a gente. Já está na hora de fazermos um contato. Nós estamos te observando, sabemos que você não tem ninguém para conversar, conhecemos o que você está estudando e compreendemos tudo o que você está vivendo. E nós temos um conhecimento sobre isso que não tem nos livros que você está lendo. E nós podemos te orientar. Já que você não tem ninguém para conversar, conversa com a gente durante a saída, porque nós vamos aparecer como você está vendo aqui agora. Não ficou com medo? Não, aí é que tá. Era tão natural. Eu morreria de medo. Então, mas aí é o condicionamento nosso aqui do sobrenatural. Só que a minha surpresa é que era tão natural que simplesmente não havia medo, porque eram pessoas. Não era uma bola de gás da frente a um fantasma. Porque se fosse isso, eu teria corrido na ocasião. A naturalidade daquilo era tão flagrante, a lucidez, que aquilo me trouxe naturalidade, cara. É incrível isso. Você acha que foi, de repente, por esse preparo? Não acho não. Era porque o mundo espiritual é assim. É que aqui embaixo nós fazemos muita fantasia. Deixa eu dar um exemplo. Você tem uma tia que desencarnou tem 1 ano. Você adorava ela. E aí você acorda no teu quarto paralisado sem conseguir se mexer. Que é uma sensação normal. Não tem nada a ver com mediunidade ou obsessão. Eu tenho isso naturalmente esses anos todos. E aí aparece do lado da sua cama sua tia, num corpo espiritual, com o formato ainda plasmado para você reconhecer e fala, oi, mentalmente, o que você faz? Aí, normalmente a pessoa, ai meu Deus, ela tomaria um susto. Veja, era sua tia, a pessoa que você mais gosta no universo. E agora você transformou ela em fantasma do além. Veja, se é a sua tia, porque você não falou, oi tia, você tá linda, como é que você tá? O condicionamento da gente fez com que a gente transformasse entes queridos que passaram em fantasmas, cara. E eu não estava tendo essa visão nas saídas do corpo. Eu estava tendo a visão normal, como eu encontraria vocês dois aqui, encontraria vocês dois aqui fora. Então foi tão natural que não havia medo. E isso foi a minha grande surpresa, que os espíritos eram feitos a gente, não era coisinha do além. E aí ele me falou, nós podemos orientar você com coisas que não tem nos livros que você está lendo, desde que você ajude as pessoas com isso. Eu falei, como? E aí ele me explicou, estende as mãos para cima,
E ele me pediu antes assim, nós vamos passar conhecimento para você. Com o tempo, quando você se sentir seguro disso tudo que você está desenvolvendo, venha a público falar dessas coisas, porque tem muitos jovens iguais a você tendo essas saídas e sendo chamado de endemoniado ou de louco. Por favor, venha a público, nós vamos te ajudar. E isso eu tinha 17 anos. Com 19 anos eu comecei a dar palestra no Rio, 2 anos depois, porque assim, eu comecei a ir em alguns grupos convidado, e aí eu falava sobre aquilo, aí todo mundo, puxa, isso é natural, não é do jeito que eu imaginava. Aí naquele grupo tinha um outro que era de outro grupo, falava, você pode ir no meu grupo? E aí naquele grupo tinha outro. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro, bem jovem, aí em grupos espíritas, grupo de umbanda, grupo de parapsicologia, e sempre com muita gente. E eu notei que eu tinha uma facilidade de expressão e comunicação com esse tema, e como eu não estava vendendo nada, não estava doutrinando ninguém, a minha conversa era muito natural. Sendo eu jovem, eu mesclava a linguagem de um jovem do Rio com tudo aquilo, então tudo ficava normal e mais facilmente compreendido. E ele me pediu, estende as mãos espirituais para cima. Estendi. Ele pediu, pensa numa luz branca que permeia as estrelas, que é a essência da criação. Eu pensei, desceu uma coluna de luz em cima de mim. Quando essa coluna de luz viva desceu, eu me senti totalmente energizado, vivificado. E ele pediu, estende as mãos espirituais para frente. Eu estendi. E ele pediu, pensa que essa luz que entra em você sai pelas mãos. E aí começou a sair clarão das minhas mãos. Quer dizer, aprendi a dar passe, não foi em reunião, foi fora do corpo. Que era possível vibrar uma energia a partir de uma evocação da luz. E ele então falou, vamos ver se você aprendeu. Passou por trás de mim, me deu um puxão. Quando ele me puxou, eu me senti atravessando de costas milhares de prédios e casas, em frações de segundo, até desembocarmos num campo de futebol da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, perto de um morro que tinha uma comunidade, e eu já tinha jogado bola nesse campo. Tinha uma vala de esgoto aberta ao lado e tinha um cadáver de um rapaz moreno, virado de bruços, todo crivado de bala. O cara tinha sido assassinado. Aquele mentor do bigodinho falou, passa por cima dele, faz o que eu te ensinei em casa e passa uma energia. Passei por cima dele e fiz assim. Saíram clarões das minhas mãos. Entrou no corpo dele. De repente eu vi o cara se desprender, uma cópia exata, humanoide, com uma certa fosforescência em volta, porque o corpo espiritual tem uma energia. O cara saiu assim, confuso, sem saber o que tinha acontecido. Desceu uma coluna de luz, arrebatou ele sumiu. Eu virei para esse cara do bigodinho, que era o vestido de branco, e falei, para onde que ele foi? E ele me deu a típica resposta de guia espiritual. E disse assim, você é muito novo, na hora certa você vai saber. E eu perguntei, mas se era para passar energia para ele, por que você mesmo não passou? E ele falou para mim, eu venho de um plano muito sutil. Ele estava preso energeticamente no plano denso. Você está fora do corpo, semelhante a mim, mas ainda está ligado ao corpo, e o teu corpo espiritual é mais denso que o meu. Então, se eu projetasse energia direta, atravessaria ele, porque é diferença de planos. Mas você está no mesmo plano onde ele ainda está. Quando você passa energia e isso solta o corpo espiritual, ele é arrebatado para um outro plano onde um grupo de médicos astrais está esperando ele para curar. Seria mais ou menos a nossa energia com a dos Exus, por exemplo? Não. Exu seria mais uma experiência num nível mais grosso, um umbral, astral inferior, que precisa desmanchar mais coisas pesadas. Ali era soltar uma pessoa que tinha desencarnado. E ele falou para mim, volta para o teu corpo agora para você não esquecer dessa experiência. E lembra que para nós te passarmos o conhecimento que você não tem nos livros que nós sabemos, você vai ter que fazer 2 coisas. Falar em público, ter coragem de assumir isso no mundo cético. E segundo... Isso era difícil para você, né? Eu tinha 17, mas com 19 aconteceu. Uhum. E eu estou nessa vida de palestrante esses anos todos. E a segunda coisa, nós vamos vir buscar você nas experiências fora do corpo, não vai ser mais aleatória. Nós vamos direcionar você para aplicar energia em quem morre na Baixada Fluminense fica mal. Cara, olha bem a minha iniciação qual foi. Não foi no Himalaia, não foi num templo, foi na Baixada Fluminense, ralando, dando passe em espírito que tinha desencarnado pela violência urbana. Isto começou a acontecer em várias experiências. E eu acordava já agora paralisado e mãos invisíveis me puxavam. Quer dizer, desenvolveu um lado
mais espiritual agora do que anímico como estava acontecendo. Só que eu não estava frequentando lugar nenhum e não era médium desenvolvido. Por isso eu te digo, a saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Só que tem componentes espirituais que podem interagir. Aí eu fui me acostumando, cara. E outra, você vai fazendo amizade. Aquele cara do bigodinho negro, eu já não olhava como se fosse espírito ou guia. Eu já falava, são meus amigos. Quer dizer, a naturalidade, ela era assustadora. No sentido, não sentia medo algum, não era diabo nenhum plasmado, não era nada, eram pessoas, cara, e muito bondosas, e que queriam ajudar alguém que não estava legal. Então a experiência, ela me mostrava um ângulo que eu não estava achando na literatura desses temas. E por que você? Eu ia perguntar se tu te sente escolhido. Não, de jeito nenhum. Pelo seguinte, com o tempo, lendo bastante, e percebendo outros autores falando daquilo, eles também estavam tendo a mesma coisa e não eram escolhidos, eram pessoas normais que tinham saídas do corpo. Pode ter. O potencial é de todos, eu explico por quê. Nós estamos dentro do corpo, eventualmente um dia nós vamos ter que sair pela morte, isso é inevitável. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou dizendo que aquilo que encaixa um dia desencaixa e nós estamos na reta da vida, você não sai daqui vivo, pelo menos com o corpo, sai vivo espiritualmente. Então, na hora final, quando houver a saída, que seria a última saída do corpo, definitiva, vai sair todo mundo, branco, negro, alto, baixo, homem e mulher. O potencial da saída está intrinsecamente ligado ao que está dentro, e o que está dentro sai. Agora, o desenvolvimento disso, temporário durante a vida, exige certas condições. Então, o potencial é de todos, mas o desenvolvimento daquilo varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa com muito medo não desenvolve, porque o medo acelera o metabolismo, ela não tem um relaxamento. Uma pessoa com conceitos distorcidos na mente sobre espiritualidade, ela pode ver um espírito desse e achar que é o diabo disfarçado. Então, eu não tinha esse tipo de coisa ruim na cabeça, estava vendo claramente que era uma outra realidade, eu estava lúcido, voltava e me lembrava, e ao mesmo tempo continuava escutando rock progressivo, jogando no time e na praia namorando. Então não havia como eu dar uma viajada na maionese astral. Eu era normal demais, apenas tinha essa experiência e comecei a ver aos 19 anos, então, dando palestra aqui, dando ali, acolá, e sempre com muita gente escutando o que eu falava. Eu encontrei outros que também tinham saídas do corpo, que estavam nas palestras, falaram, eu também já tive isso. E aí eu comecei a encontrar gente para conversar, mas ninguém que eu encontrava tinha o nível de conhecimento que eu já tinha até os 19 anos, que eu lia muito e eu tinha uma memória muito boa e as experiências iam acontecendo. Aos 19 anos, aqui no Rio de Janeiro, eu resolvi ir numa sessão espírita de desobsessão. Era no bairro da Penha, na rua Moreira de Vasconcelos, número 8, perto do então Curtume Carioca. E ali eu fui numa sessão de desobsessão. Acontece que o doutrinador da sessão tinha faltado, o cara que conversava com os espíritos acoplados. Ninguém me conhecia, cara. A sessão de desobsessão lotada, eu sentado na última cadeira, olhando os médios em volta de uma mesa branca. É curioso, 19 anos, não tinha entrado ainda numa sessão de desobsessão, tinha frequentado grupos que eu ia para falar, saída do corpo, o pessoal quase me expulsava. Agora não, eu estava indo numa sessão específica. Tinha uma senhora, a dona Enedina, uma senhora descendente de indígenas com cabelo enorme, vestida de branco, forte. Esta mulher me acopla, um mentor, ele levanta, sabe quando você olha a expressão e fala, parece homem, ajeitou a calça, como um homem faria, olhou, me localizou e falou assim com voz de homem, você, rapaz, vem até aqui. Ninguém me conhecia, eu nunca tinha ido lá. Cheguei perto, meio receoso, porque era a primeira vez que eu estava. E aí ele, através dela, falou, o doutrinador da sessão faltou. Você pode, por favor, ocupar o lugar dele e nos ajudar nessa noite? E eu falei, eu nunca frequentei uma sessão. Eu nem sei o que eu devo fazer. Eu vou te orientar, senta aqui que eu vou ficar acoplado com ela o tempo inteiro, vou te dizer o que fazer. E outra, eu conheço você. Como? Se é a primeira vez que eu venho aqui, te conheço lá de fora, eu já vi você fora do corpo, nós já conversamos, só que você não lembra de mim, porque você não está me reconhecendo através da médium. Eu sou aquele homem que apareceu na sala da tua casa. Nossa. Que era um dos mentores, era a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro.
E aí eu fiquei sentado ali, as outras entidades acoplando nos médios, entidades carentes, era desobsessão, e esse espírito ao lado me ensinando, quando vier um espírito que teima com a ideia de aceitar a morte, não briga com ele, não teima com ele. Conversa como alguém que acolhe um doente para tentar esclarecer. Mais amor e menos papo, menos doutrinação e mais sentimento e empatia com o próximo. Eu vou ficar aqui te orientando. Cada um deles conversa como se conversaria com qualquer pessoa e orienta para entrar numa luz. Foi assim a minha descoberta da mediunidade, porque a saída do corpo já estava tendo. Comecei a frequentar aquela sessão na Fraternidade André Luiz toda quarta-feira como doutrinador. E rapidamente eu peguei o jeito, aí eu comecei a ler as obras espíritas que falavam de desobsessão, os autores clássicos, Sueli, Caldas Schubert, Hermínio Miranda, os autores clássicos de desobsessão do movimento espírita do Brasil. Médios como a Ivone Pereira, o Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, eu comecei a entrar e eu lia muito, muito rápido e com a memória boa. 6 meses se passaram. E eu já tinha feito amizade com todo mundo, e aí eu continuei toda quarta como doutrinador, bem jovem. E aí eu já não conseguia mais falar. Quando um médium estava acoplado, eu sentia tudo que ele estava sentindo, eu já não tinha mais independência, a mediunidade tinha eclodido, sem eu fazer curso de médium, nada. E aí eu passei a sentar no meio da mesa e outra pessoa a doutrinar. E aí eu comecei a perceber que se eu ficasse relaxado, acoplava uma outra inteligência e se comunicava, normalmente alguém carente para receber ajuda. Virei médium, cara. E aí o que aconteceu? Que aí é importante falar isso em público. Sessão era quarta-feira à noite, eu tinha que acordar cedo para trabalhar. Eu ia para casa e dormia. Durante o sono, eu acordava paralisado, mãos invisíveis me puxavam e me levavam até o duplo espiritual do Centro Espírita, no bairro da Penha, na Rua Moreira de Vasconcelos, número 8. E olha que fenômeno, os espíritos que tinham acoplado comigo pela mediunidade estavam no duplo da sessão no campo energético. Eu conversava com os caras fora do corpo que tinham acoplado comigo horas antes na reunião. E outra, eram todas pessoas, não eram almas do além, eram pessoas confusas após a morte. E eu então recebi a seguinte explicação: eles estão aqui após a reunião ainda muito densos, nós somos muito sutis, então nós trazemos você que ainda é um homem semelhante a eles, e você conversa, explica, do outro plano a gente ajuda, eles passam. Quer dizer, teria que ter um elemento entre eles e eles, eu no meio estava servindo. E aí comecei a ver que os meus amigos da sessão também estavam lá fora do corpo, só que eles não lembravam quando voltavam para o corpo. Porque no dia seguinte eu perguntava, ninguém lembrava nada. E diziam, só sonhei com você, não era sonho. Eu tinha visto a pessoa lá. Aí abriu outro espectro. Então os sonhos podem ser reminiscências de saídas do corpo que você encaixa, o cérebro misturou. Mas o sonho não é saída do corpo. O sonho acontece... Sonho, porque o sonho é necessário para o cérebro descarregar as tensões do dia a dia. Quem não sonha fica muito estressado, cara. E eu fui pesquisar também a parte da medicina dos laboratórios do sono, para entender tudo. Eu não suporto ficar sem entender o que está rolando, para eu ter tranquilidade para caminhar naquilo. E aí o que eu descobri? O sonho é uma descarga de imagens que o cérebro usa para jogar para fora o conjunto de tensões psíquicas. Sonhar é necessário. E nos laboratórios do sono já está mais do que provado. Todo mundo sonha, mas boa parte das pessoas não lembra de nada e acha que não sonha. E durante o teste do laboratório dá para ver pelo movimento dos olhos se mexendo por baixo das pálpebras, porque quando você está sonhando, as imagens são muito rápidas e os olhos tentam acompanhar. Logo, se você está dormindo num laboratório e os teus olhos têm o Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, significa que tem imagem na tela mental, você está sonhando. Todo ser humano testado no laboratório tem um movimento rápido dos olhos, mas quando acorda pode não lembrar. E o que eu descobri também? Você tem uma experiência lá fora, encaixou no corpo, é 1h da manhã, e você dormiu, apagou. Se acorda às 3 da manhã, nessas 2 horas de sono, teu cérebro pegou a memória da experiência fora do corpo e colocou em cima 3, 4 sonhos. Quando você desperta, você não vai lembrar da experiência. Vai parecer um sonho misturado com e aí você vai achar que era um sonho, era uma reminiscência de uma saída. Então existe o sonho e existe a reminiscência misturada. Aí o que eu descobri para não ocorrer isso? Encaixava no corpo e abria os olhos. Não dava tempo do cérebro apagar a memória, então eu lembrava tudo. Por isso que eu comecei a organizar melhor
esse tipo de experiência. E outra coisa, você veja, alguém que esteja assistindo a gente agora, que já teve essas experiências, você imagina como a pessoa agora, olhando, fala, caramba, tem embasamento isso. Eu não estou dando viajada na maionese astral, estou explicando claramente o que é, e alguém, mesmo cético, pode duvidar dos relatos, achar um monte de coisa, mas não vai dizer que eu não tenho embasamento no que eu estou falando, porque eu me calcei muito bem com a informação. E aí, essa sessão começou a me mostrar outro lado. Com o tempo, nas reuniões, o chakra da testa começou a acender sozinho. E eu comecei a ter visões clarividentes. Aí... E nós vamos chegar nos chakras. Deixa eu só dar um recado pro pessoal aqui. Vocês me desculpam que eu falo muito, cara. Vocês, por favor. Maravilhoso. Gente, curtir, comentar, compartilhar tudo aquilo que a gente pede até aqui. Uma aula que eu tô assim até meio zonzo de tudo que a gente tá tendo. Lembrar para vocês da nossa parceria. Se vocês gostam de ufologia e de mistérios em geral, nós somos parceiros do portal Fenômeno, do nosso querido amigo Jackson. Então digita aí www.fenomenon.com.br. Vocês vão ajudar a fortalecer essa parceria. Wagner, a minha mãe já faleceu, tá? Faz tempo, minha mãe faleceu em 96. Por que duas pessoas que viram a minha mãe, depois dela ter desencarnado, viram a minha mãe de forma diferente? Uma viu minha mãe com a imagem dos seus 20 e poucos anos e outro com a imagem dos seus 50 e poucos anos. Perfeito. Eu descobri nessas experiências o chamado corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, que cada doutrina nomeia de alguma forma, é dotado de alta plasticidade. Tudo que você pensa, ele tende a plasmar. Como nós estamos num corpo humanoide, quando o corpo espiritual se desprende, por automatismo ele toma o formato da onde está encaixado. Então a tendência é que mesmo após a morte a pessoa permaneça com a aparência até que ela eventualmente expanda a consciência e a forma torna-se mais energética. Mas inicialmente você ainda reconhece. E mesmo que ela tomasse sua forma energética, na hora de aparecer ela tomaria a configuração para te facilitar você percebê-la. Então eu descobri que quando a pessoa está bem, muito lúcida após a morte, a aparência dela remoça. Então é muito comum encontrar a pessoa bem mais jovem do que a idade que ela desencarnou. E outra, esse é um dado que mostra que a pessoa está bem com ela mesma. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quantas pessoas de idade vocês conhecem? O rosto sulcadinho de rugas, mas uma expressão jovial e alegre. Veja, o rosto está idoso. Isso, o rosto está idoso, mas a expressão está viva. Ao mesmo tempo, você encontra um jovem usando droga pesada, o rosto está lisinho, a expressão está carregada e envelhecida. Então, aqui a gente está vendo um idoso, uma idosa, com o rosto velho e a expressão renovada. E está vendo um rosto jovem com a expressão envelhecida. Então a expressão é a energia do rosto, enquanto que o rosto tem um limite da idade dele. Quando você se destaca para fora, o rosto velho fica e a consciência está renovada, ela remoça. Essa é uma explicação. Agora, pode acontecer dela ter aparecido para alguém com a aparência que ela tinha perto da idade para facilitar o reconhecimento da pessoa. Então, um espírito pode plasmar uma forma com o pensamento, usando a plasticidade do corpo espiritual, tomar uma forma só de luz, uma forma humanoide, como ela desencarnou, ou mais jovem. E se está mais jovem, isso é um dado excelente. Com isso, a gente pode dizer que há o risco também de alguém se passar por alguém para enganar? Esse risco existe até no plano físico, de alguém enganar alguém. Por vários motivos. Extrafisicamente, espíritos aí atormentados ou maldosos podem usar a capacidade da plasmada espiritual para plasmar algo negativo para enganar alguém e roubar energia, que seriam os casos de obsessões, ataques espirituais e tal. Isso também acontece. Os obsessores, eu já vi você falando, os obsessores existem. Existe. Você já encontrou vários? Eu trabalhava em sessão de desobsessão. Você imagina, você pergunta Não, mas eu digo nas viagens. Nas saídas, porque a partir das sessões de desobsessões eu comecei a ver. Porque se você é médico, trabalha num determinado setor do hospital, você vai ver determinados tipos de casos, você vai se identificar mais com aquele departamento. Então, na saída do corpo, como eu estava agora identificado com a desobsessão, eu comecei a ver coisas ligadas ali, e aí você está ligado à desobsessão, você vai ver o obsessor para poder tirar, igual o médico fala, eu estou vendo doente, porque é o meio onde ele trabalha. Então,
essas experiências, elas foram ganhando uma conotação diferente, porque agora já não era aleatória. Vocês vão rir do que eu vou falar. Já não era mais carreira solo, era carreira com banda. Eu não estava mais tendo algo sozinho, eu estava tendo com um grupo de mentores que aparecia. E com o tempo foram surgindo outros. E a pergunta que você fez, eu vi espíritos obsessores plasmado tentar mudar de forma para enganar. Mas aí tem uma chave. Você pode mudar a forma, mas não o teor da energia. Porque a energia revela o pensamento. Então, se eu estou com o pensamento de te enganar, eu posso tomar a forma de um príncipe, mas o pensamento é de te enganar, minha energia não pode estar boa, porque a energia reflete a intenção. Então, qual é a dica que a gente dá para os nossos filhos? Não confie na aparência, evite coisa ruim. Espiritualmente, o que você vai falar? Pode ter a aparência de uma divindade, mas se tem uma emanação ruim, não é da luz. Presta atenção no que você está sentindo e não na aparência. Então não há engano quando você está bem embasado. Agora, um desses caras pega um jovem sem informação, toma a forma de um mentor e engana ele. Quer ver outra coisa? Que hoje no programa não dá, mas numa outra vez eu posso falar? Um obsessor tomando a forma de um extraterrestre para enganar um grupo. E o grupo achando que está lidando com um mentor das Pleiades ou de Orion, e é uma entidade assediadora plasmada enganando um grupo inteiro. Deixa eu contar um caso. Eu morando já em São Paulo, uma tarde de sábado fui dar uma cochilada. Apaguei. Quando eu vou acordando do cochilo, eu tô paralisado. E aí, é claro, eu já fico tranquilo, mãos invisíveis me puxam. Me vejo fora, vejo meu corpo deitado. Essas mãos me puxam. Em fração de segundo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, sobre o bairro da Tijuca. Eu trabalhei anos na Rua Uruguai. Frequentava a Praça Sans Pena, tinha muitos amigos do rock progressivo. Tinham lojas ali na Galeria Vitrine, que ainda tem. Passei ontem lá, numa das lojas, para comprar CD de rock progressivo. Eu sempre faço isso. Tinha uma rua perto da Rua Uruguai, uma transversal, que tinha um galpão que transformaram em centro espiritualista. E ali tinha um casal que supostamente canalizavam mentores extraterrestres. Como tem hoje tantos grupos. Eu não sabia disso, fui levado fora do corpo por uma presença espiritual bem alto, adentramos o ambiente por cima e eu via mais de 100 pessoas sentadas esperando a reunião começar. Entrou o casal vestido de branco, a moça ficou um pouco atrás e o rapaz fez uma prece que eu não conhecia, nem ele nem a prece, todo mundo concentrado. Supostamente ele iria canalizar um ET. Vieram 2 espíritos desencarnados, obsessores com energia escura, ambos tomaram a forma de Grace, do extraterrestre com olhos oblíquos, grandão. Um encostou na moça, o outro encostou no rapaz. E aí ele começa a falar, que era o cara falando através dele, como se fosse um extraterrestre vindo de um lugar avançado. E era um obsessor aqui da Terra, sacana. E aí o que ele fazia? Ele projetava fios energéticos pelo chakra frontal do cara, que se ligavam nas cabeças de todo mundo. E o outro atrás da moça usava ela e projetava fios energéticos. O que eles estavam fazendo? Tentáculos para vampirizar o grupo inteiro através dos 2 médiuns. E eu fui levado para ver. Todo mundo achando que era um extraterrestre, todo mundo sendo vampirizado. Por esta capacidade de mudança do corpo astral num formato. E outra, eu não tinha como vir aqui ao Rio, chegar naquele grupo e falar, ninguém acreditaria, porque eles tinham fé. Posteriormente, deu tudo errado nesse grupo, como poderia só dar com um processo de obsessão, o grupo se desfez, o casal se separou e depois um deles teve um acidente fatal. Que depois eu fui investigar e fui conhecer esse caso. Então havia uma obsessão que parecia coisa de extraterrestre. Agora, não vamos generalizar, tem outros grupos de ETs e pessoas que fazem luz e bem. Eu estou colocando uma enganação, já que você perguntou sobre a capacidade de fazer isso, essa mesma enganação pode acontecer fora, se a pessoa não tiver um embasamento. Como a segurança que eu estou dando, você perceber a energia e não a aparência. Então, por exemplo, suponha que aparece um extraterrestre, um grey desse para mim, e fala assim... Tocando guitarra, que nem esse aí. Eu tenho um lá em casa também com uma guitarra dessa também, mas ele é maior, né? E aí ele fala assim, Wagner, você é um missionário, como você é especial. Eu vou falar assim, cara, você não me conhece, eu sou sacana pra caramba, né? Você e seu grupo vão ser resgatados para um planeta superior. Eu falo, cara, não vou, porque isso não é um lugar, isso é estado de consciência, eu já tô bem comigo mesmo, não preciso de um planeta. Não é estar num planeta X ou Y na Terra, é estar bem aqui dentro, onde eu estiver. E aí, claramente, o discurso dele não vai me convencer, eu sei que não é da luz. Porque alguém da luz chegaria e falaria, cresce, melhora, procura ponderar as coisas, não seja impulsivo, equilíbrio emocional, amplia a mente, faça o bem na medida que puder e você está na Terra para crescer.
é o lugar que o Eterno te colocou para evoluir. Isso está de acordo com um discurso evolutivo. Então, se as pessoas filtrassem a informação, elas perceberiam o engano. Aonde tem uma entidade ruim, ele vai tentar exaltar teu ego, porque com o ego inflado é mais fácil te enganar. Então, ele vai dizer que você é especial, que você está numa missão especial na Terra, que os outros não te entendem porque você é especial. Ele vai te enganar usando o teu ego. Se você está bem calçado, você não vai cair nesse discurso, porque você sabe que você é ser humano igual a todo mundo, você tem defeito, está tentando melhorar, agora você tem o horizonte aberto para algo melhor, que é o estudo espiritual, para te calçar, para você não ser enganado. Então, o que evita engano? Usar bom senso na filtragem de tudo que você está escutando e sentir se a energia te passa uma coisa séria, sadia. Pela energia você sabe se aquilo tem qualidade. Então as pessoas são enganadas porque não tem filtro. E outra coisa, a pessoa tem que filtrar tudo que ela lê, tudo que ela vê, tudo que ela escuta. Para não ser enganada, ela tem que usar bom senso. Por quê? Ninguém sabe tudo. Então o que acontece? O pessoal que está assistindo a gente agora, o que eu recomendo? Filtrem tudo que a gente está falando. Vê se é coerente, está embasado, se é evolutivo, se aquilo é uma coisa legal e que melhora o ser humano, sabe? Não precisa concordar com tudo. É por isso que é bom, eu não trabalho com doutrina, eu não estou interessado em doutrinar. Eu estou passando uma informação que eu sei que é útil para outros que também têm a mesma experiência para se sentirem melhor. O que eu aconselho? Vão estudar, vão correr atrás, mas sempre do próprio jeito, sem ficar imitando o jeito de ninguém. Pegando esse lance de ensinar, enfim, estudar, né? Você tem uma técnica muito interessante de relaxamento das cores, enfim, como é que é essa... Vamos lá, né? Os chakras são os centros energéticos da nossa aura. De uma outra vez, eu posso vir a gente fazer um programa só de chakras, que é uma área que eu pude aprofundar bastante, é um tema que... Eu já fico com o compromisso que ele vai voltar. Isso é muito importante. Eu tô vindo 3, 4 vezes por ano ao Rio, e aí eu posso escalonar cada vez que eu vir, porque como a gente faz aqui a gravação antes, dá pra gente escalonar o horário, eu poder vir, contribuir, ainda mais para vocês, porque é assim, a maioria dos podcasts estão em São Paulo. Existem podcasts em vários lugares, mas a concentração maior está em São Paulo. Aqui no Rio não tem tantos dentro do tema que vocês estão abordando. Tem de outras áreas, mas desse tema são poucos. Então é muito importante estar aqui no Rio, num podcast que está no Rio, falando dessa temática e poder estar clareando isso, porque vocês já estão com praticamente 50 mil pessoas como assinantes. Em 6 meses é muito rápido e isso mostra o interesse das pessoas. Por isso é importante vir passar um conteúdo e para vocês também muito importante pegar pessoas que tragam um conteúdo evolutivo para quem está assistindo melhorar assistindo. E é uma responsabilidade danada ter um podcast. As pessoas não têm ideia do que elas estão causando na mente do outro que está assistindo. Se elas tivessem a ideia da responsabilidade disso, ela procuraria fazer um programa que tivesse o objetivo de melhorar a consciência do outro, porque isso é um serviço, né, social, porque você está impactando na mente do outro. Por isso o perigo de um manipulador usando a rede para levar pessoas a descaminhos. Né, Wagner, não significa que um canal muito grande seja um canal muito responsável. Não, pelo contrário. Às vezes o canal muito grande, ele é grande, tem muito acesso, porque não puxa a profundidade. E se aquilo é leviano e trata de temas sem aprofundar, a maioria vai preferir isso. Agora, temas específicos nessa área, quem vai assistir tem algum tipo de interesse. Por isso que é bom. E aí eu posso vir outras vezes, se vocês me convidarem, e eu posso... Eu sou aqui do Rio, é uma forma de casa. De devolver para o Rio, que é o lugar onde eu reencarnei, um pouco da possibilidade de viver aqui. Eu vim para cá fazer as palestras e posso estar aqui com vocês. A gente pode fazer um só de chakras. Temos uma aura, um campo energético, tem centros energéticos na altura das glândulas endócrinas. Então você tem um sistema endócrino com 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Para cada região correspondente a uma das glândulas, tem um fulcro energético, um chakra. Por isso você fala 7 chakras, porque tem 7 glândulas no sistema e esta conexão. Fora isso, tem chakras nas mãos, nos pés, que são secundários. Então, esses 7 chakras, cada um deles representa uma determinada capacidade. O chakra da testa, que energiza os olhos, e a glândula hipófise, é o responsável pela clarividência. O chakra coronário, que energiza o cérebro, e a glândula pineal, expansão da consciência. Chakra laríngeo, comunicabilidade,
respiração, expressão, mediunidade, no caso do médium, que pela psicofonia. Chakra cardiorrespiratório é nosso canal de sentimentos, né, de onde a gente sente a parte afetiva, e é o canal de empatia pelo outro. Todo curador e curadora, para poder ajudar o outro, tem que ser algo de... Então, um chakra de simpatia, de relações humanas. O chakra umbilical, na área do umbigo, trata de todo o aparelho digestório, a questão da energia dos alimentos no processo da digestão, e é um centro de alta vitalidade e saúde para o corpo. O chakra do baixo ventre é responsável pela sexualidade e também ele é geniturinário, ele cuida das vias urinárias e das gônadas, as glândulas sexuais, testículos no homem, ovário na mulher. E o da base da coluna capta energia que vem da terra, porque o corpo é um elemento da terra, trazendo a vitalidade. E aí os yogis desenvolveram os processos de Kundalini deles e tal. Então, esses chakras, ao serem centros energéticos, você percebe a maioria deles com a cor da própria luz. Mas a luz tem a sua refração nas 7 cores do espectro. Então você pega um prisma, projeta um raio de luz. Esse prisma vai refratar nas 7 cores do espectro, que vai do violeta até o vermelho. Se você olha o arco-íris, a passagem da luz solar pelas gotículas de água em suspensão, refrata a luz em 7 cores, é do vermelho até o violeta. Então, o violeta sendo a mais alta e o vermelho a mais densa, o que se fez em estudo de chakras? Pegou a cor mais alta e botou aqui a cor mais baixa, quer dizer, vermelho na base, violeta. Aí você foi escalonando. Laranja para o baixo ventre, amarelo para a barriga, verde para o peito, azul claro, garganta, índigo, testa, violeta aqui. Então passou-se no Ocidente a se conectar ao estudo de chakra, o estudo das cores, mas com uma variação. O chakra da garganta não é sempre azul, depende do que você está falando. O chakra cardiorrespiratório não é sempre verde, depende da emoção que você está sentindo. Então existem cores e a mescla dessas cores, mas tem gente que fica muito presa só nas cores do vermelho ao violeta. Os chakras são multicoloridos e quando alguém desenvolve bem, eles alcançam a cor da luz, só a luz do sol, cara, que é a base. É a luz branca ali que é a base de tudo. Então existem práticas de relaxamento usando cores nos chakras, usando cores em órgãos também para autocura. Hoje tem estudos bons de cromoterapia, de bioenergia. A literatura de chakras ela é enorme hoje no mundo inteiro, porque é um tema recorrente. Você encontra estudo de chakras no yoga, na teosofia, na área espírita, no ocultismo. Eu costumo dizer, o estudo de chakra não tem dono, porque muitas áreas estudam a mesma coisa, a saída do corpo, que um espírita pode estudar, o ocultista, quem é dono disso? Tá? A saída do corpo são recorrentes, o que varia a abordagem de cada grupo em cima disso. Como é que tu faz assim, que eu vejo que tu atende muitas pessoas ao vivo no teu programa da rádio. Sim. As pessoas telefonam para ti e entram lá. E às vezes a pessoa te traz um problema e tu diz para a pessoa que ela tem que emanar energia e tu sugere para ela a cor que ela tem que emanar essa energia. Normalmente é assim, dependendo do que a pessoa fala, eu vou sugerir algo a partir do que ela está me falando. E isso é difícil, porque você não está vendo a pessoa. Só que assim, você já ouviu milhares de casos iguais àquele. Então você tem uma média. Não é que você sabe tudo, mas dentro da média, você sabe mais ou menos como é que aquilo vai. Depois de tantos anos, você tem uma média geral. E eu tenho um laboratório vivo, porque dando palestra para muitas pessoas e curso, muita gente me conta coisa. Com os anos, eu pude fazer um grande arcabouço de relatos que me dão uma média. E lendo a literatura do tema, essa média fica mais acentuada. E tendo a experiência que eu tenho, acentua mais. Alguém que está pesquisando aquilo só isolado, não lida com o público, não tem a média que eu tenho de relatos vivos. É isso que eu estou querendo dizer. Então a pessoa narra algo que eu já ouvi milhares de vezes e sei mais ou menos o que pode acontecer. Eu queria falar um pouquinho contigo agora sobre energias. Tá. Nós usamos chakras, mas quero falar um pouco sobre energias. Tem 2 temas que me chamam muita atenção nas tuas palestras, tuas falas, sobre energias, mas a primeira delas eu queria que tu explicasse para o nosso público de forma didática, porque eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, o que pode causar energeticamente uma família que briga demais? Ah, sim, a pergunta é ótima. Quando as pessoas brigam, veja, eu posso chegar e brigar com ele e exteriorizar palavras ruins. Palavras são ondas sonoras vibrando pelo ar, mas elas nasceram no pensamento e em segundos elas se tornam um pensamento sonorizado. Então o que sai pela minha boca surgiu na minha
mente. Então, antes que as palavras ruins sejam proferidas para lá, a matriz daquilo é a minha mente. Se essas palavras são escuras, a energia disso é escura na mente. Então, se eu brigo, eu não tenho como emanar algo luminoso. Eu vou emanar algo que está coalhado de emoção pesada e energias mais condensadas. Se está brigando muito, o astral do ambiente fica carregado dessas energias que nascem nas próprias mentes. Então, um ambiente com muita briga, espiritualmente, ele é sempre muito condensado, criando uma atmosfera de um certo peso. E aí o que acontece? Semelhante atrai semelhante. Um ambiente pesado, o campo energético permite a entrada de seres espirituais pesados, que se alimentam energeticamente das formas mentais e das energias. Isso é para não acabar a briga, não é? E outra, que aconteça outra briga, porque vai gerar novas formas mentais pesadas que os caras vão adicionar. O que eles fazem então? Estimula mentalmente para rolar outra briga. Então já é um processo que entra a obsessão. E esses caras foram ruins aqui na Terra? Com certeza, porque não tem como alguém que está bem ficar mal do lado de lá, porque a energia dela reflete ela. Então uma pessoa ao longo de uma vida, ela pensa, sente e age. Como a energia reflete isso, na hora da morte dela, quando ela sai, o corpo espiritual dela é a média da energia da vida inteira no padrão médio dela. Um padrão ruim não vai poder ficar bom do lado de lá e vice-versa. Então a pessoa permanece. Eu vou dar um exemplo fácil. Alguém que tenha o processo do alcoolismo crônico, e aqui não vai juízo de valor e julgamento. Uma constatação de um problema social. Então a pessoa com alcoolismo crônico muito fixada no álcool, que virou uma ideia fixa para ela. Ela desencarna. O corpo fica, o fígado encharcado fica, mas a ideia do álcool continua na mente, porque ela não morreu, ela só saiu do corpo. Supõe que o Buda, para pegar alguém em alta qualidade, abriu um portal de luz e fala: venha, passe, suba para um plano superior. Esta pessoa siderada pelo desejo do álcool, ela fala assim: eu não vou, porque aí não tem o que eu quero. Ela está em abstinência, não mais física, e sim mental. Eu não vou, porque o elemento que eu quero só existe aqui. Mas ele tem o livre-arbítrio. Tem, porque o livre-arbítrio... Ele segue alcoolista mesmo? Ele segue mesmo desencarnado. E aí o que ele faz? Se ele tentar encostar em você e você não bebe, não há uma assimilação da energia que ele se sente tranquilo. Se você bebe muito, e eu não estou falando tomar uma cerveja, estou falando alcoolismo crônico, você Como também... doença, né? Como uma doença que é. Você está com o campo energético cheio daquele tipo de energia, eu vou encostar porque é o tipo de energia que eu tenho uma assimilação dela, que eu não teria aqui. Mas é como se ele estivesse consumindo? Aí é que está. Olha o erro que muita gente comete. O espírito veio e bebeu na aura dele. O cara não bebe porque não tem boca, não tem corpo. Mas o que acontece? Quando você consome álcool, o chakra que metaboliza comida e bebida é o chakra umbilical. Então aquele álcool vai ser transformado em energia e espraiado dentro da aura. Então tua aura fica com teor energético alcoólico. Quando ele vem e drena energia, ele não está bebendo álcool, ele está absorvendo o teor energético daquele nível que ele precisa. Ele não bebe mais álcool, ele não tem corpo, mas ele drena a tua energia. E aí o que acontece? O efeito em você não vai te atender, você vai ter que beber mais, porque tem dois. Você e o cara. É por isso que dizem que bares tem muito... O ambiente, não é o bar que é o problema, mas a atmosfera de alcoolismo. E outra, vou repetir, tomar uma cerveja ou tomar um copo de vinho não é um problema. O problema não é o álcool, o problema é o alcoolismo. Tem que separar bem. Mas eu quero que tu traga para a nossa comunidade uma experiência que tu já relatou em vários lugares, inclusive no teu programa, que eu não sei se eu lembro bem, era uma padaria de madrugada. Era uma padaria lá perto do bairro onde eu moro. Eu queria que tu contasse isso aí, por favor. Eu moro no bairro da Saúde, em São Paulo, há muitos anos. E uma madrugada eu dormi, acordei, devia ser umas 3h30 da manhã, na avenida principal do bairro, onde passa o metrô. Eu moro 2 ruas para baixo. Acontece muito isso. Você deita e apaga e já acorda fora do corpo sem ter visto como foi. Você desperta lá, principalmente quando tem mentores que te levam inconsciente, ali você é despertado. Eu acordo uns 2 metros no ar. Aqui está a Estação da Saúde, aqui é a Estação Praça da Árvore. Eu moro aqui. Acordo no sentido da Saúde para a Praça da Árvore, na Avenida Jabaquara principal. 2 metros no ar, flutuando nessa direção aleatoriamente, e mais indo. Sentia que havia alguém me acompanhando invisível por cima que eu não via. A rua deserta, não passava um carro, estava meio que chovendo, garoa de São Paulo, e aí eu fui. Posteriormente, quando eu chego perto da Praça da Árvore, foi minutos, passou um carro.
Na Praça da Árvore tem uma padaria que fica em frente à Praça da Árvore, perto do metrô. E ali é uma área que à noite é muito pesada. Eu moro ali há anos. De dia tem um comércio vasto, mas à noite, e em torno do bairro da Praça da Árvore, tem muita casa de programa. Então, não há condenação nenhuma, isso é do mundo. Mas a consequência de ter muita coisa assim gera formas mentais muito densas em torno de um ambiente. Não estou falando da sexualidade humana, mas da ideia fixa em cima disso criar algo estranho. E aí o pessoal sai dos programas e vai para a padaria fazer um lanche de madrugada. E a padaria esperta fica aberta até tarde. Né? Já comprei coisas naquela padaria, até esse dia. Depois eu parei de ir nessa padaria. Eu acordo aqui no ar, quando eu passo em frente à padaria, na avenida, cara, a padaria estava lotada, 3 da manhã. E eu percebi lotada, eu falei, não é possível, não tem só encarnado ali dentro. Estava lotada de espíritos. Por quê? O pessoal saía dos lugares de programa e ia para ali. Então os espíritos esperavam tudo ali para... E o pessoal mandava bala no álcool também ali. Um grupo de espíritos vivo, olha lá ele! E eu aqui. Sai aquela multidão de espíritos cinzentos, cara, que qualquer médium pode confirmar isso que eu estou falando, por já ter visto igual, aquela massa de espíritos grossos carregados, e eles emanavam mentalmente pedras energéticas, petardos, e aquilo vinha como apedrejado fora do corpo, mas aquilo me atravessava, era muito denso. E outra, espíritos assim não voam, eles não conseguem, eles são muito densos, eles se deslocam rápido, sobe pela aura das paredes, não consegue flutuação. Eu falo isso como médium de desobsessão, são muitos anos de experiência. Eles vinham correndo de lá e eu aqui procurei acelerar, mas não é que havia medo de nada. Eu não queria contato com uma energia pesada. E os caras mandando petado mentalmente. Aparece por cima de mim um índio, um caboclo de umbanda, com uma tiara linda aqui, cabelo preto, um saiote assim, diferente, feito de coisas de ervas. E ele mentalmente falou assim, pensa no nome da mãe Iemanjá que vai te proteger. E eu então... É a mãe de todos, a mãe das águas, né? Mãe das águas, mãe de cara, repeti mentalmente aqui, Iemanjá, 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 3 vezes aqui na minha mente. Quando eu fiz isso, ganhei uma altura que eu não tinha. E fiquei olhando os caras me xingando lá de baixo. No ar, esse índio apareceu na minha frente e falou assim, foi eu que te trouxe até aqui, coloquei você lá e deslizei você até aqui porque eu sabia que os espíritos grossos te veriam e atacariam. Para que eu fiz isso? Para te dizer que o nome de Iemanjá é uma proteção muito forte aqui no Brasil. Quando você pensa o nome de Iemanjá, você ganha lucidez e energia protetora. Eu te trouxe para você ter a experiência e perceber. Volta para o seu corpo agora, lembra? E conta isso para as pessoas. E eu vou te contar então, é assim, são tantas experiências, cara, porque mas essa é clássica. Cada programa, eu contando teria que ser 10 programas para contar um monte. Não, mas vão ter 10 programas ao longo dos anos. Tem uma ideia, quando ele fala no programa do rádio dele assim, eu vou contar agora aqui para vocês uma coisa que eu só contei 2 ou 3 vezes ao longo dos 20 anos. Ele começa e eu já sei a experiência, porque eu assisto tanto. Porque é assim, eu vou em tantos podcasts, estou lá na Rádio Vibe Mundial há 25 anos com o programa Viagem Espiritual. Eu sou uma das maiores audiências da grade da rádio, toda quinta, 7h30 da noite. Então é claro, 25 anos na rádio e indo em tantos podcasts, tem gente que já assistiu essas histórias um monte de vezes. Mas é que assim, cada lugar que eu vou, o pessoal pergunta, eu vou contando. Agora tem um monte de história não contada, porque são muito... E cara, eu vou fazer 63 anos em setembro. O que tem de história e de relatos, e dos vários níveis, eu também tive em lugares muito elevados, que os seres eram pura luz. Eu tive várias vezes num lugar, a última foi meses atrás, e não dá para ir toda hora lá que você fica com vontade de ir embora. Você perde o pé no chão da realidade. Como é que eu vou descrever isso? Um lugar onde todos os seres são luz, tudo é luz, existe um amor que permeia o ar, que não é ar, existe uma luz permeando tudo, você faz parte dela, quem está ali também é parte dela e tudo é entendido. Isso seria o céu e Aruanda? É mais ou menos isso? Aruanda é um nome que se usa na Umbanda para falar de um plano elevado, da onde vem guias espirituais elevados, que eu já tive também ambientes elevados com muita natureza em volta, mas ambientes de luz. Ali era um ambiente que não tinha forma, era só luz. E todo mundo que estava ali compreendia um ao outro, se sentia e estava tudo certo. Cara, luz e amor integrado e você faz parte. E o que está ali também faz parte, vocês são um, mas sem perder a individualidade. É difícil de escrever isso.
cair para dentro do corpo. Porque você está ligado ao corpo por filamentos energéticos, o metabolismo sobe, você é puxado de volta. Encaixei, com a sensação de ter estado no paraíso, que não é um lugar com anjo tocando arpinha, mas um plano de pura luz, compreensão e amor integrado, e não havia forma humanoide. Nunca teve vontade de não quero ir embora daqui. Mas é isso que Aí é que tá. Que ele não gostou. Porque se você tiver muita experiência, você perde o pé no chão. Então, você tem algo assim que é tipo assim, a amostra grátis do céu. Tipo assim, abre um pouquinho só para você ver que tem, para você trabalhar bem cá embaixo para um dia chegar lá. Inferno também tive, que são ambientes pesados que não tem capeta nem caldeira nenhuma. Inferno, por exemplo, pega alguém em abstinência de uma droga pesada. E eu não estou criticando, eu estou constatando um problema social muito pesado. Pega um usuário de crack que está refém daquilo, chega a roubar dinheiro da família para comprar o crack. Ele destrói a família toda. E eu não estou criticando, eu estou constatando um fato na sociedade, um problema social que tem múltiplas causas, né? E muitas pessoas sofrem. Então a pessoa está siderada. A ideia dela, central, passa a ser o crack. Virou o motivo existencial da pessoa. Essa pessoa desencarna. Ela ainda está com a ideia daquilo. O que acontece? Junta 1 milhão de pessoas com o mesmo problema. A energia delas cria um ambiente em volta que é somente pensar naquilo. Isso é um tipo de inferno localizado, que não precisa de um diabo te espetando, porque a abstinência já é o teu inferno de dentro. Não é necessário uma caldeira ou um diabo, você tem um inferno muito pior. E eu brinco com meus alunos que mesmo se tivesse o inferno, com o diabão clássico, capiroto clássico, vermelhinho, chifrinho, espetando você com os diabinhos, em algum momento teria a hora do café no inferno, senão os diabinhos fazem uma revolução. E aí, o café ali é sempre muito quente, né? E aí, supõe que tem uma alma toda espetada, e aí o diabinho fala, tá na hora do café, todo mundo vai ter uma pausa pro café, então essa alma vai ter uma pausa na tortura. Alguém viciado com o pensamento o tempo inteiro não tem pausa, é inferno total o tempo inteiro. É muito pior. O suicida também. O suicida, ele fica numa condição mais pesada por causa da condição densa. O suicida carrega a ideia de autodestruição, que é autodestruir a si mesmo, por algum motivo. Mas não tem só uma causa, é claro. E tem graus e níveis. Mas nunca é uma coisa legal. E eu sei do sofrimento que as famílias que perderam alguém assim passam. Mas por que tem que ser falado? Isso é a verdade. E não estou condenando nada. Eu já ajudei muitos suicidas dando passo e passando. Mas não é uma coisa que funciona bem para quem comete. Tipo, o aluno entra em fevereiro para cumprir o ano letivo inteiro. Ele tem que chegar até dezembro para ter uma média. O suicídio é alguém que entrou no ano letivo e em agosto ele saiu da escola. Como é que vai cumprir a meta? Como é que vai formar? Não é moral o que eu estou falando, é energético, é psíquico. Qual era a ideia? Matar a consciência. E descobriu que só perdeu o corpo, a consciência continua existindo. Isso é um inferno autodestrutivo dentro. E tem milhares de casos com atenuantes e agravantes. E a maneira que se tem de ajudar um suicida é, primeiro, não condená-lo. Precisa condenar o suicídio, não suicida. Tem saída para ele depois? Tem. Tudo tem saída, porque a natureza do corpo espiritual é energética. Então, eventualmente, o pensamento mudando, o teor da energia muda. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar a ideia do vício. Porque quebrando ela, você quebra o que prende a pessoa. E qual é o vício do suicida? A ideia autodestrutiva de matar a consciência. Quebrando isso, você vai falar, vida não era só corpo, é isso aqui, você não tem como destruir você, que você é um espírito. Vamos repensar? E outra, o universo é infinito, você vai ter outras chances de crescer, porque você é eterno. Você só pode... É igual um taxista. O corpo é o táxi, o taxista é o motorista. Ele vai tacar fogo no táxi. Ele não tem como girar e ganhar a férias. Mas ele não destruiu junto, mas o táxi já era. O suicida destruiu o veículo, que é o corpo, mas ele não tem como matar a si mesmo. E aí está o problema, porque ele queria deixar de existir e continua existindo. E aí o pensamento agudo causa uma autoculpa pesada. Mas vou repetir, tenham muita paciência e empatia com familiares que perderam assim. Qual a forma de ajudar? Não condenar e emanar sentimentos bons, preces, energia cor-de-rosa, que é amor, no pensamento tipo, não me interessa o que você fez, eu te amo, e eu espero que um poder maior guie sua evolução para aquilo que seja o melhor possível. Tô junto, tamo junto, e pelo infinito afora a gente vai se encontrar. Entra na luz. É a forma de ajudar, não tem crítica, não tem...
Agora, tem que ser falada a verdade para evitar que outros façam. Porque muita gente tem medo de falar isso, com medo de ofender o familiar. Mas você, ao não falar, você ofende o familiar do outro que vai fazer porque você não falou. Então, há uma responsabilidade. E eu vou repetir, suicida não pode ser condenado. Precisa ser compreendido e abraçado. Mas a ideia do suicídio precisa ser combatida. Parece mentira, mas a gente vai para a última meia hora de programa. Já? Já estamos com 1h30. Deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando que ele está aí, que é em relação à paralisia do sono, cara. Isso. Tipo, eu tive essa parada, eu era cético, sabe? Aí comecei a acreditar quando tive. Eu tava na cama dormindo e eu vi um negócio... Eu tive só quando jovem. E sabe o que me deixou mais espantado, cara? Eu não sei se... eu vou te fazer outra pergunta dentro de uma pergunta. Que é o lance do meu gato, da minha gata. Ela também viu a parada, sacou? O animal pode ter clarividência, E cara. essa parada que me deixou mais assustado, porque ela ficou em posição de ataque. Aquele agressor extrafísico, exato. Cara, e o que ele está falando, por exemplo, ele era cético. A paralisia, ela é muito real. Você sabe que não é viajada na maionese astral. A sensação, para quem tem, não há dúvida. O universo inteiro pode duvidar, mas ela sabe o que ela sentiu. Eu tive só jovem, eu tive várias vezes jovem. Eu tenho uma teoria. O jovem está passando uma fermentação hormonal da puberdade para a adolescência, e nessa fermentação o campo energético fica muito... Não está tão encaixado quanto o adulto está cheio de preocupação de conta para pagar, casamento, filho, e enquanto que o jovem ou adolescente ainda está entrando no mundo. Então a energia estando mais solta pela mudança hormonal e o pensamento ainda não está tão arraigado em tanta coisa para fazer, há uma soltura mais fácil na criança e no adolescente. Virou adulto, a mente fica muito carregada de um monte de responsabilidade que te mantém mais aqui. Claro. Wagner, Embora isso também seja relativo. Wagner, só pra gente finalizar a questão de energias, que eu te pedi da energia, a gente falou das famílias que brigam, e a minha outra dúvida sobre energias é de um ponto que muita gente fala, cemitério. Tá? Cemitério. Vamos lá. O que tem em cemitério? Tem gente que se sente mal em cemitério. Eu, particularmente, me sinto em paz. Tem gente que se sente bem, inclusive. Eu me sinto bem. O que tu pode nos falar sobre cemitério? Vamos lá. O pessoal que se sente bem em cemitério, primeiro que é um lugar silencioso. Segundo, alguns cemitérios, não todos, tem muita árvore. Então a pessoa se sente ali mais tranquila. Então tem gente que adora sentar ali e ficar, por exemplo, relaxada. Isso acontece. Só que o ambiente do cemitério, que muita gente pensa que tem 1 milhão de espíritos desencarnados, não. Tem um ou outro preso com a ideia do corpo. Mas onde é que se encontra muito espírito desencarnado que quer energia junto dos vivos? Cadáver não tem energia para você roubar, vivo tem. Então, isso é um mito. Mas o cemitério tem algo bem pesado, que é por parte das pessoas encarnadas que vão lá visitar. A ideia do fim e da perda. Cria uma rede de formas de pensamento, não do desencarnado, das pessoas com a dor da perda, que é real. A ideia da perda, a ideia do fim, cria formas mentais escuras em volta da atmosfera do cemitério. Por incrível que pareça, o que mais ferra a atmosfera do cemitério são as mentes das pessoas da Terra, não os do lado de lá. Porque existem relatos, eu não me lembro qual é o cemitério de São Paulo, que é onde estão sepultados mortos do edifício Joelma. Sim, sim. E existem relatos que colocam água ali sempre em cima daquele túmulo, pessoas que morreram queimadas, e que o pessoal que vai lá não se sente bem. Isso aí é cultural, por causa de todo o contexto, porque aquilo foi um trauma na cidade de São Paulo, que até hoje se fala, décadas 50 depois. anos esse ano. Quer dizer, espírito nenhum é queimado, cara. O corpo pode ser queimado, afogado, enterrado. Nenhum espírito é queimado ou está embaixo de qualquer túmulo. Mas tinha aquela crença antiga de cremar, né? Não poderia ser cremado. Não, na verdade, a cremação, por lei, no Brasil, precisava esperar 72 horas para cremar, era lei. Hoje, caiu para 48 horas, por lei. Na Índia, a cremação é feita há milhares de anos, não chega nem a 12 horas, cara. Então, isso é condicionamento cultural. E eu não estou dizendo que alguém deve enterrar ou cremar. Eu acho que as pessoas têm a sua própria consciência das coisas. Como estudante espiritual, para mim, o cadáver não significa nada para mim. Percebendo coisas lá, o real está para lá e não para cá. Pois a minha última pergunta era exatamente isso, a gente não combinou e o Wagner já puxou E a gente também não combinou outra coisa. Eu ia perguntar da energia do cemitério. Pois então. Você perguntou. Exatamente. É energia, né, Wagner? Wagner, é justamente sobre isso que eu quero falar. Tu falas várias vezes no teu programa de rádio, eu já ouvi tu falar várias vezes que tu não aceita
que estudantes espirituais tenham dificuldade de aceitar a morte, Sim, de assimilar sim. a morte, até em relação ao luto. Tu fala, Sim. não, sentir saudade é normal. Exato. Tá? Então, o que tu faz para nossa comunidade? Vamos imaginar, Drummond desencarnou. Você tá Não, triste. mas não cita o Bro. Tá, Bro desencarnou. Isso. Bro desencarnou. Mas vai ser um problema quem vai editar o programa. Eu Então, sou substituído. O Arthur desencarnou. O Arthur desencarnou. E aí, o que acontece? Tá do lado de lá, você tá aqui, você é um estudante espiritual. Você vai falar, pô, que saudade do Arthur. Puxa, ele brincava aqui com a gente, que saudade. Mas se você é um estudante espiritual, a ideia do fim não existe. Você está estudando isso. Você vive... Então, eu sinto falta do Arthur, tenho saudade, mas eu não tenho na mente a ideia de que ele sumiu pela morte. Há uma diferença nisso. Um estudante espiritual que aprofunda, médium, tem que saber isso. Isso é o beabá da parte espiritual. Então, não é uma questão de doutrina. Você está percebendo que existe o plano espiritual, o luto para você não tem sentido, porque o luto é para simbolizar a tua perda, mas você não perdeu nada. A pessoa só está em outro plano. A saudade existe aqui, a parte emocional, mas a escuridão da ideia da morte você tirou. E no imaginário popular, o que a gente fez? Criamos um ícone imaginário para representar a morte, que é uma caveira com um capuz e uma foice. E aí, a pessoa, ao pensar na morte, associa com esse ícone cultural, tendo a ideia da morte como fim na cabeça. Isso é muito ruim. Não estou falando para não ter saudade, eu estou dizendo, tira essa porcaria de caveira da tua mente se você é um estudante espiritual. Porque isso não existe. Claro. Existe a sequência da vida em outro plano. E é a mesma coisa para a perda de um animalzinho? A mesma coisa com a perda. Eu tenho falado muito nisso. A perda de um bichinho, ela é devastadora para quem vive. Eu tenho o meu cachorrinho que dorme comigo, tem 15 anos. Ele já está chegando, já daqui a pouco ele vai embora. Ou às vezes eu vou antes, a gente nunca sabe. Então, o animal tem um ciclo de vida menor que o nosso. O cachorrinho, o gatinho, você tem que compreender que isso é uma lei da natureza. Ao perder o animal, você não pode achar que está sendo punido pelo universo. Isso era, assim, previsível se você estudasse. Mas o estudo não significa frieza. Significa que saudade dele, mas eu entendo que o tempo dele é menor. Isso é da natureza, ele não está no meu controle. Meu controle era cuidar dele e fazer o melhor possível. Agora o tempo dele é menor. Eu vou sentir saudade, fazer uma falta danada, mas eu entendo que a vida segue. E eu entendo que a natureza é assim. Não tem nada a ver com frieza, porque a saudade está aqui, o calor humano. Mas a ideia clara não permite a escuridão na mente. E escuridão, o luto não é a roupa, o luto está aqui. E por falar em animal, para encerrar bem, a história do Ernesto. Cara, eu já contei a história do Ernesto 1 milhão de vezes, o pessoal sempre pede. Tínhamos um gato em casa, quando eu era adolescente, chamado Ernesto. Era um gato já de 13 anos, branco, gordo. Minha mãe dava para ele carne, peixe. Não tinha na época as rações que tem hoje. Era comida de casa. Eu tô dando o pedigree do gato. Comia carne, comia peixe. Minha mãe abriu um buraco no telhado para ele sair e namorar as gatas. E o Ernesto era devasso, pegava todas. Então olha o pedigree do gato. Comia carne, pegava as gatas e tal. Boêmio. Ele dormia no sofá da sala. Eu dormia no quarto. Mas às vezes, para não incomodar meus irmãos e minha avó, acordava muito cedo para o trabalho, chegava tarde da escola e dormia na sala. Então, no sofá, de madrugada, acordava com o Ernesto pulando em cima de mim, tipo assim, sai do meu lugar. E eu, adolescente, cotovelava ele e falava, sai você. Que adolescente, sabe como é que é? Marrento, né? Não, sai você. Havia o sofá aqui, tinha a mesa do lado aqui, próxima, e a passagem para a cozinha, onde ficava a geladeira, bem entre a sala e a cozinha. Então, deitado aqui, eu via metade da parte alta da geladeira na passagem. O Ernesto via que eu estava deitado, pulava no braço do sofá, pulava na mesa, e dali ele pulava em cima da geladeira e dormia ali. Talvez porque fosse quentinho ali para ele. Eu acordo de bruços, tinha 16 anos, paralisado, barriga para baixo. O que eu fiz? Fiquei calmo porque eu sabia que eu rolaria a sair, já estava um ano mexendo. Lentamente eu fiz assim, eu soltei meio metro, talvez, para fora, já estava vendo a nuca do meu corpo e totalmente consciente aqui. Quando salta uma coisa nas minhas costas. Eu tinha 16 anos, cara, eu falei, meu Deus, é um espírito! Aquela coisa deslizou, eu ganhei altura, parei e olhei, para minha surpresa, o gato estava flutuando no ar, uma cópia exata do Ernesto, com uma aura fosforescente em volta, mas era ele. Olho para cima, o corpo dele deitado, enrolado em cima da geladeira. O gato estava fora do corpo, de frente para mim, me vendo.
E eu, surpreso. E aí ele deu um salto no ar e encaixou no corpo, na geladeira, deu um tranco. O danado abriu os olhos e continuou me vendo. Ele era clarividente também. E aí eu caí dentro do corpo, eu juro pra vocês, 3 e pouca da manhã, eu rindo sozinho na sala. Porque naquele dia tinha um senhor, o seu Zé Maria, que trabalhava na mesma empresa que eu. 75 anos e eu tinha 16. Ele era espírita, um homem de caráter fantástico, eu adorava o seu Zé Maria, mas um espírita da velha guarda, bem tradicional e uma pessoa excelente também. E eu contei para ele as saídas do corpo. E o seu Zé Maria, com o maior cuidado, ele com 75, dizia assim, Wagner, leve isso a sério, isso é só para médium, leia o Evangelho, que era o padrão dele. Eu detestava o Evangelho, porque minha mãe era evangélica, eu tentando enfiar Evangelho na minha cabeça e dizendo que eu estava com o diabo. Então a visão que eu tinha de Evangelho, por causa do fanatismo da minha mãe, era a visão... Falei, seu Zé Maria, não quero ler Evangelho nenhum, não, cara. Isso aí quero saber de saída do corpo. Posteriormente, adulto, observando o Evangelho, você vê o tesouro que é aquilo, mas não resolve só saída do corpo, isso é fato. Porque tem gente que tem saída do corpo, você vai enfiar Evangelho e vai ensinar ela como? O Evangelho não tem nada sobre paralisia. Você tem que ser bem objetivo, né? Agora, como inspiração é outra história. E aí o seu Zé Maria tinha conversado comigo assim, Wagner, você precisa se disciplinar, precisa desenvolver a mediunidade, leia mais o Evangelho, porque isso vai melhorar suas saídas, porque médios como você precisa estar num nível elevado, porque o potencial da saída do corpo está na elevação do caráter de alguém. Ele estava certo, teoricamente. Só que por que eu estava rindo? O Ernesto não tinha lido Evangelho nenhum, não tinha caráter nenhum, comia carne, comia as gatas todas e estava fora do corpo. Não batia o que ele estava falando comigo com o que eu estava vendo. Então por que o bicho estava fora? Porque um dia ele entrou, um dia ele sai, como qualquer princípio espiritual. Então, foi o que eu falei, há um engessamento doutrinário. E o gato estava fora do engessamento e estava fora. E eu tinha 16 anos também estava fora. Então aquilo não batia. Mas nada contra o Evangelho. E o seu Zé Maria era uma pessoa maravilhosa. Mas não resolve a minha saída do corpo. Essa que é a questão. Não adianta enfiar Evangelho para saída do corpo. Nem Corão, nem Bhagavad Gita, nada vai resolver sua saída do corpo. Precisa de um estudo em cima disso. Wagner, como é que o pessoal te encontra nas redes? Olha, eu tenho bastante coisa nas redes. Meu Instagram é @WagnerDeloy-Borges. Mas o Diego e um grupo atende para mim, porque é muita mensagem, eu não consigo atender individualmente. Tem um site que é o ippb.org.br, um site enorme, tem muito conteúdo lá, tudo gratuito e livros para baixar. O YouTube é Wagner Borges, com W. Tem quase 700 vídeos lá, cara, 255 mil pessoas e... pessoal que está assistindo, já pedi permissão para eles para reproduzir também esse programa lá no meu canal, para mais gente ficar sabendo. Vocês que assistirem quando entrar no meu canal, venham no link aqui do canal deles para poder ver os outros conteúdos de entrevista. Eles estão com um crescimento rápido aqui no Rio. É o único podcast que aborda especificamente essa temática, ufologia, mistérios e espiritualidade. É legal o pessoal saber que vocês estão aí. E aí eu vou reproduzir lá também. A gente faz uma parceria de divulgação, porque coisas legais precisam ser passadas, né? Muito obrigado. Em julho, Em julho nós contamos com o Wagner de novo para fazer um episódio. Vou estar no Rio aqui na última semana do mês de julho, tá? Eu ainda não tenho as datas exatas, e aí, como nós podemos gravar, eu vou fazer, mas eu quero ver se eu venho um dia antes para a gente fazer um ao vivo à noite. Tá? Então eu vou combinar a última semana de julho, vou estar de volta, vou falar de chakras, né? Um tema que bacana, né? Encontrar o Drummond aqui, nosso amigo Gaúcho Tchê, que se apaixonou pelo Rio, pela Carioca, veio casar e tá morando aqui, e ele veio pra cá, e eu vou muito pro Rio Grande do Sul e sou carioca. Você sabe, cara, que tem uma química muito boa de gaúcho com carioca. Quando eu vou pra lá, o pessoal me fala isso, fala, pô, Tchê, a gente adora carioca. Eu não sei, porque tem muito gaúcho aqui também. Sei lá, dá uma química... A minha vida, talvez energética, sempre atraiu trabalhar com gaúcho. Assim. É incrível. Que coisa interessante, sempre né? Tem um gaúcho que trabalhou comigo. Então, vocês vão rir dessa. Na hora da morte, a pessoa tem expressões diferentes. Então, por exemplo, o cara tá lá em São Paulo, na Rua dos Trilhos, na Moca, foi atropelado, ele sai e fala, ô meu, ô louco! O cara tá no Rio, foi atropelado na Avenida Rio Branco, fala, cacete, me ferrei.
Lá no Recife, o cara atropelado fala, ó, gente, peixinho, me lasquei. Mas o gaúcho de Porto Alegre é o mais engraçado. Ele foi atravessar a Avenida Borges de Medeiros, foi atropelado, desencarnou, ele fala, bate, tô trimoto. E dessa forma a gente termina o episódio de hoje, gente. Curta, compartilhe e se inscreva. Um abraço.